todo mundo entrando. Boa tarde, gostaria de dar boas-vindas ao palestrante Laércio da Veneto, Mercantil. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Pod Wine, Portos Cali, Alma Galícia, Sindus Vinho, Enoconexão, Roteiro do Vinho, Vinícola Palmeiras, Vinícola Aurora, Vinícola 15 de Novembro e Bela Quinta Vinhos Finos. E o apoio dos nossos patrocinadores, apoiadores aqui, né? Terra do Vinho, Estila, Vinhos Frank, Vila Benfeitinho, Vinhos de São Roque, Boteco do Batata e a Vinícola Ferreira e Parceiro. Agradecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus de São Roque. Nós começamos as palestras do dia 20, aqui da tarde, às 14 horas. Vamos falar de um assunto super interessante, né, que está sempre envolvido em polêmicas, vamos dizer assim, o que é uma levedura selvagem, o que é uma levedura selecionada, essas fermentações novas que a gente vem acompanhando nas pesquisas e desenvolvimentos de novos produtos, né? E o Laércio Spadari é uma fera nesse assunto, né? Além de enólogo, tecnólogo em viticultura e enologia, ele tem mestrado em biotecnologia, fez a dissertação dele de mestrado, avaliou vários tipos de levedura, né, para produção de espumantes, super interessante. E ele também é sommelier pela FISAR e mestre cervejeiro formado pelo ICB. Então, fermentar, né, é uma dos seus hobbies além de profissão. Laércio, seja bem-vindo. Espero que seja uma excelente palestra e fique à vontade para falar. Ok. Boa tarde, estão me escutando bem? Super bem. Me escutam? Tá, ok, Sim, então. sim. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês nessa semana de trabalhos, poder compartilhar um pouco do que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Bem, já me apresentava, eu sou enólogo também, formado no Instituto. Antigamente aqui se chamava, em Bento Gonçalves, de Escola Agrotécnica Federal. E aí me formei lá em 2004 e venho seguindo essa profissão de enólogo. E depois disso, como você falou, mestrado e outros cursos fizeram parte da minha vida, enfim. Sou apaixonado por bebidas, aí o curso de... Não produzo cerveja, eu fiz o curso de mestre cervejeiro, mas não produzo cerveja, sou apenas um amante da cerveja e compartilho. Mas calma, uma coisa por vez, né? Pretendo produzir a minha cerveja também e eu sei que é bastante trabalhoso. Eu produzo alguma coisa de espumante pessoal, algumas garrafas como um hobby, mas, enfim, muito, muito obrigado pelo convite mesmo aí. Bem, eu vou compartilhar a apresentação. Bem no centro da tela tem compartilhar a Tá. tela. Aí vocês. Aparece host, disable, participante, screen sharing. Peraí. Alguma... Aqui tá ok. Isso, deixa eu ver Vê aqui. assim no. Essa aqui. Aí, Aí, ótimo. ok. Perfeito. Visualizar, tela cheia. Tá, ok. Mas, Laércio, você poderia, acho que, ajustar um pouquinho o seu microfone, porque está dando eco, assim, tem um pouco de microfonia. Não estão me escutando direitinho? Tá, a gente te ouve, mas é um som meio abafado, assim, meio... Talvez seja baixo o microfone. É. Tá, vamos ver, vou tentar aumentar o volume, alguma coisa assim. Só um minutinho, eu Aham. vou tentar trocar o microfone para ver se melhorou, tá? Só um Tá minutinho. Tá, ok. tá ok. Fica à vontade. Eu vou tentar com esse outro microfone, me escutam melhor ou não?
Sim. Só vou ter que aumentar o volume aqui. Aumentar que eu não estou escutando vocês. Ah, peraí. Tá ouvindo a gente? Oi, estão me escutando É. direitinho? Sim, e você? Agora escuto vocês Ok. também, então. Ok, pode dar sequência. Desculpa interromper. Vamos lá. A ideia era falar um pouco das nossas amigas leveduras que nos acompanham há muito tempo. Dentro delas, Saccharomyces cerevisiae, nós conhecemos muito bem. Muitos de nossos produtos, bebidas, vinhos, cerveja, pães, são fermentados com a Saccharomyces cerevisiae. E nos últimos anos se começou a falar de biodiversidade, de outras leveduras que pudessem ter poder fermentativo e nos auxiliar nas fermentações e a gente poder utilizá-las no nosso dia a dia. E depois, também no finalzinho, eu quero comentar com vocês sobre bioproteção dos mostos. São umas tecnologias novas que se utilizam leveduras não Saccharomyces para proteger os mostos e as uvas, enfim. Então, existe não digo moda, mas existe um viés no mundo inteiro de elaborar vinhos com baixos níveis de SO2. E a gente sabe que o SO2 é muito importante e também há muito tempo é utilizado, e ele tem várias aplicações, várias finalidades, mas, enfim, existe como proteger os mostos, de certa forma, com leveduras não Saccharomyces. E depois, no finalzinho, ontem eu tenho um índice aqui, deixa eu ver, aqui. E no finalzinho eu quero comentar com você sobre o biocontrole, porque o que acontece? Depois do teu vinho elaborado, ter protegido o vinho, ter elaborado o vinho de forma correta, hoje já tem também algumas novas tecnologias de biocontrole que te auxiliam para preservar esse vinho e limitar os riscos de contaminações. Então, a gente vai tentar mais ou menos trabalhar em cima desses quatro temas. Se eu falar muito rápido, por favor, interrompa. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me interromper a apresentação, não tem problema nenhum, porque às vezes, como a gente vai falar 4 temas um pouco distintos, às vezes é melhor a gente tirar as dúvidas durante a apresentação, mas fique bem à vontade, como vocês quiserem. Perfeito. Não tem problema. Bem, quando a gente fala de leveduras e fermentos, enfim, é tarefa do enólogo. É a opção dele escolher a levedura mais adequada. Para quê? Para ele ter uma fermentação segura e que atenda a tipicidade e a qualidade do produto final. Então, claro que quando a gente fala enólogo aqui, se estende, o enólogo é o profissional, mas se estende desde o vinhateiro, desde toda a pessoa, de todo que quer elaborar um vinho, quer elaborar um produto, que seja cerveja, que seja vinho, ele vai escolher e conduzir melhor a fermentação. A escolha da levedura é muito importante nessa etapa. A gente vai tentar ver um pouquinho o porquê dessa escolha. Ainda existem alguns enólogos, mesmo alguns vinicultores, que dizem que a levedura não tem tanta importância para a fermentação do seu vinho. E, enfim, aqui eu não vou tentar provar nada, eu vou apresentar alguns dados que sim, a levedura é muito importante. Hoje existe seleção de cepas e hoje existem muitos trabalhos que clareiam isso. Eu quero só lembrar que a levedura selecionada ou uma levedura comercial no entanto, não é nada alienígena, não é nada químico, não é nada inventado. Não é mutação genética, não é nada. Ela é selecionada num terroir específico e desse terroir ela é selecionada e ela fornece umas características positivas e essas características se vêm trazendo alguns anos nessa cepa da levedura, por exemplo. Então, as nossas leveduras lá, acho que a maioria já viu algum microscópio esses fungos, são fungos unicelulares, né? Hoje já é conhecido e tem mapeado mais de 100 gêneros e mais de 700 espécies. Na enologia, com certeza, a mais importante é a Saccharomyces cerevisiae, não só na enologia, na indústria de pães, na indústria cervejeira, na indústria de bebidas destiladas, a Saccharomyces cerevisiae é a mais importante, assim, disparado. Bem, essas leveduras, elas, como eu falei, elas não são criadas em laboratório, elas vêm da natureza. Então, se você pegar uma uva,
Se você pegar 1 quilo de uva no vinhedo, ou uma porção de moça no vinhedo, uma porção de uva no vinhedo, e fizer a identificação de cepas, tu vai encontrar lá mais de, sei lá, 15, 20, 25 gêneros, espécies, tipos de leveduras diferentes. As principais que tu encontra na uva são essas: a apiculada, as leveduras apiculadas, a Rancenius, Varo, enfim, e a Colecara apiculada. E as leveduras não apiculadas, tu vai encontrar uma série delas. Aqui está a nossa Saccharomyces cerevisiae, que é bastante usada. E também, se for ver aqui, tem a nossa indesejável Brettanomyces, que nos vinhos ela acaba produzindo alguns aromas de fenóis voláteis, algumas contaminações que não são tão benéficas assim. Bom, quando a gente mistura um pouco o tema da cerveja, a gente sabe que algumas coisas da Brettanomyces na cerveja é um pouco diferente. Algumas culturas de Brettanomyces favorecem alguns tipos de cerveja no envelhecimento. Mas é um assunto à parte. Eu só comento porque você encontra todas essas espécies, essas cepas, numa uva. Então, se você lá esmagar um cacho de uva e fizer meio de cultura, tu vai encontrar uma diversidade muito grande de leveduras que a gente vai ver algumas benéficas ou não. O que vai afetar essas populações de leveduras? As condições climáticas, especialmente a temperatura e a umidade, é um principal ponto. Por quê? A levedura é um fungo. Quanto mais umidade, quanto mais temperatura, quanto mais condições climáticas favoráveis, vai crescer mais esses fungos. Então, por exemplo, você vai ter em uma uva, numa condição mais seca, você vai ter muito menos leveduras, enfim, bactérias e fungos do que numa uva que sofreu muito, que tem uma condição de umidade, que tem uma temperatura. A gente vê isso em anos chuvosos, principalmente aqui na Serra Gaúcha. Então, essa condição implica bastante. Ao mesmo tempo que a condição sanitária da uva, a integridade na casca. A gente sabe que a uva está bonita, está sã, a partir do momento que vem uma abelha, que vem um inseto, que vem um granizo que danifica a baga, ou excesso de maturação que estoura a baga de uva, tem liberação de açúcares. Então, se tu tem açúcares em uma condição ideal, tu vai ter um crescimento muito grande de agentes microbianos. Na maioria deles, não tão benéficos assim. Então, isso é bastante crítico. Então, não tem uma regra geral, nesta uva vai ter certa levedura, ou naquela outra uva tem outra levedura. Então, é bem, bem complexo. E também fungicidas e outros tratamentos, inclusive os orgânicos, né? Por quê? Porque se tu fizer uma aplicação de fungicida em uma uva sã, o fungicida vai acabar eliminando boa parte dessas leveduras. E o mesmo se tu tiver um tratamento orgânico, enfim, a base de sulfato de cobre, algum outro tratamento, também ele vai ser antimicrobiano e vai eliminar uma parte das leveduras. Então, a composição das uvas e a composição que tem em cima dela de agentes microbianos é bem complexo e varia bastante. Então, bom, dentro dessas várias espécies, tem um trabalho muito grande em cima da Saccharomyces cerevisiae, e depois a gente vai ver alguma coisa em cima de Metiocova pucherini, Torulospora, que são outras espécies que vêm com um trabalho bem bacana e crescendo bastante. Eu acho bacana esse histórico, porque as leveduras foram estudadas ao longo dos anos, né? Então, a gente vê lá que o holandês, lá, o Anton, esse holandês, ele identificou lá em 1680 a presença de leveduras na fermentação de cerveja. Então, esse cara foi o criador do microscópio, né? Ele tinha 200 microscópios e ele identificou muitas coisas na nossa história, e uma das questões foi a levedura no moça de cerveja. Ele identificou que tinha um fungo, um ser unicelular, que ele não sabia para quê, mas ele sabia que tinha levedura lá. Depois que o Antônio Lavoisier, que já em quase 1800, estudou a conversão do açúcar em gás carbônico e álcool, que é a nossa fórmula de fermentação. Pasteur, um pouco mais tarde, aí ele provou que a levedura que fazia essa fermentação de vinho, a levedura que fazia essa transformação. Então, nós estamos falando há 200 anos atrás. Aí o Emil Christian Hansen obteve a primeira cultura de fermento puro. Então, dentro dessas leveduras, isso, se não me engano, considerado uma cervejaria do Emil Christian Hansen. Ele selecionou que ele tinha uma cepa de levedura que dentro da cervejaria dele dava os melhores resultados. Então, ele foi selecionando e multiplicando essa cepa,
separando em lotes, mantendo essa cultura viva e produzindo cerveja com uma cepa específica. E aí que ele conseguiu muito bons resultados, então foi a primeira cultura pura. Depois, Miller Turgot introduziu o conceito de vinicular fermentação de vinho com leveduras puras. Então, o Miller Turgot levou esse conceito do Christian Hansen para as vinícolas. Então, seleção de fermentos. Se descobriu, por exemplo, uma levedura específica do Vale do Loire, produzia vinhos brancos mais aromáticos. Se começou a multiplicar essa levedura, selecionar essas leveduras e trazer para as vinícolas e ter multiplicações e culturas puras. Já na Califórnia, em 1965, foi selecionadas e 2 cepas de levedura e se iniciou a comercialização dessas cepas. Então começou a ter levedura seca para você inocular nos vinhos. E nos anos 70, aí era já comum usar leveduras puras selecionadas, né? Muitas vinícolas já trabalham por isso. A gente já imagina que o resultado dos vinhos, o impacto é muito grande, porque, enfim, depois a gente vai ver mais, uma fermentação com leveduras indígenas ou com mosto indígena, digamos assim, você não sabe para que caminho vai seguir ou o que está fermentando, e tu inocular uma levedura pura, tu já começa a conduzir a fermentação de forma diferente, né? Bem, então, basicamente, a gente sempre comenta que açúcar forma álcool etílico, gás carbônico, calor, essa é uma regra básica, e aqui me chama muito a atenção outras substâncias. Que elas vão trabalhando o metabolismo e produzindo resultados diferentes. Então, elas vão aportando características organoléticas ao produto final. Então, quando a gente faz uma seleção de cepas, né, o objetivo é esse, buscar uma cepa específica para determinadas aplicações. Então, hoje, já tem mais de 100 gêneros, tem mais de 700 espécies de levedura e mais de 20 espécies interessantes em enologia. Então, é bem vasto esse mundo, desenvolveu bastante. Eu gosto bastante desse gráfico, que aqui justifica bastante coisas, a maioria de nós conhece, é bem complicado, a gente sabe que é a transformação do açúcar em principalmente etanol, gás carbônico e outras substâncias. Quando a gente fala das outras substâncias, a gente vai começar a ver algumas coisas, por exemplo. Olha o que é muito importante aqui, os ésteres. Então, a gente sabe hoje que nós temos leveduras, por exemplo, selecionadas para vinhos brancos, que produzem vinhos muito aromáticos, porque elas acabam produzindo maior quantidade de ésteres. A gente sabe que tem depois leveduras que produzem álcools superiores, que também vão ser precursores de éster. A gente sabe que tem características negativas, a gente vai ver mais adiante, que também são formadas por estas fermentações e biotransformações. Por exemplo, a gente tem leveduras com atividades secundárias enzimáticas. Uma muito conhecida são leveduras glicosidásicas, com atividades secundárias glicosidásicas, que vão liberar aromas terpênicos, por exemplo, em varietais moscatos, varietais malvasia, variedades que têm precursores terpênicos, acabam sendo liberados mais por essa levedura. Outras leveduras hoje muito específicas para Sauvignon Blanc. Então, são leveduras que nas biotransformações dela, o metabolismo dela, acabam tendo atividades enzimáticas que liberam maior quantidade de tióis. Os tióis são os nossos famosos tióis que dão aroma do Sauvignon Blanc, de pomelo, maracujá, goiaba e outros aromas interessantes. Então, aqui se resume muita coisa do nosso dia a dia, das nossas amigas leveduras. Bem, e além das biotransformações, da fermentação em si, nós sabemos que a levedura, no final da fermentação, ela sofre uma autofagia, a famosa autólise da levedura, que também influencia muito no resultado final do nosso vinho. Então, quando acaba a fermentação, a levedura não encontra mais açúcar, né? E a maior parte dela acaba morrendo, ela entra em sistema de recirculação própria, né? Por exemplo, reciclando para ela tentar sobreviver, porque não tem mais açúcar, não tem mais energia, e ela acaba degradando a parede celular e literalmente explodindo, tendo uma autofagia, rompe a membrana celular, enfim, e acaba liberando uma série de compostos, proteínas, peptídeos, aminoácidos, péptidos, sáfidos. Esses compostos
acontecem depois da fermentação. E, além disso, glucanos e monoproteínas que formam a parede celular. E esses compostos também, a maioria de nós que já elaboramos o vinho, a gente nota, por exemplo, uma evolução no vinho depois da fermentação, principalmente um aporte em boca, volume em boca, que são esses compostos que são liberados pela levedura. Então, a levedura ela é muito importante e não influencia só na fermentação, não. Depois da fermentação também ela tem bastante efeitos. Se nós comentarmos no espumante, por exemplo, a autofagia ou autólise é importantíssima, porque vai dar as características, por exemplo, num espumante champenois, no espumante médio tradicional, onde você quer esses traços. Então, a levedura é bastante interessante, bastante importante. Eu queria comentar com vocês, esse é um trabalho do meu mestrado, enfim, que eu avaliei 8 tipos de cepa de leveduras, são leveduras comerciais, enfim, são leveduras muito importantes, conhecidas no mundo inteiro, a maioria delas são leveduras conhecidas no mundo inteiro, que eu fiz a tomada de espuma em base espumante, com 8 leveduras diferentes, e essas 8 fermentações foram 8 fermentações diferentes e produziram 8 espumantes diferentes. E esses espumantes, no final, depois de 9 meses, foram degustados e avaliados também, avaliados quimicamente, e foi feita a avaliação dos compostos voláteis. Então, foi avaliado 27 compostos voláteis. Eu marquei algumas coisas, é um trabalho muito grande, mas eu queria só comentar com vocês alguma coisa bastante específica. Por exemplo, essa planilha está aqui elencado os principais ésteres. A gente conhece que é o acetato de isomila, o éster que lembra aroma de banana, o quisinato de etila, aroma de maçã verde, acetato de feniletila, que é o aroma de rosas. Então, são os principais aromas dos ésteres. E esses ésteres foram medidos, enfim, as suas concentrações no espumante acabado, e a gente consegue avaliar alguma coisa. Por exemplo, a gente sabe que no vinho base, a quantidade de ésteres era maior. Depois de tomada a espuma, o nível de ésteres cai. Isso acontece com qualquer vinho, por exemplo, sempre o nível de éster vai ser muito maior durante a fermentação ou após a fermentação, e aí depois acaba se combinando naturalmente, se transformando as reações de esterificações e diminuindo a quantidade. Porém, das 8 leveduras fermentadas, a gente nota, por exemplo, que essas 3 cepas comerciais, L3, X5 e X16, apresentaram maior concentrações de ésteres. Então, quando comparados a outras leveduras. Essas leveduras, por si só, são leveduras de champanhe, selecionadas em champanhe, por exemplo, essas 4 últimas, principalmente para características de vinhos de champanhe, que são vinhos mais autólises, mais encorpados, de longo envelhecimento. E essas 3 leveduras são leveduras para vinhos jovens, para vinhos frutados, para vinhos Sauvignon Blanc, para vinhos moscatos. E mesmo assim, reproduzindo no espumante, tu percebe que a maior concentração de ésteres são por essas leveduras. Então, com certeza, neste caso, um espumante elaborado com essa levedura é muito diferente o aroma dessa levedura. E aqui o que mudou foi só a levedura da fermentação. Então, são leveduras selecionadas para essas aplicações, né? Então, é bem bacana essas mudanças. Quando a gente avalia a parte sensorial, a gente percebe aqui que os 11 degustadoras que fizeram a avaliação sensorial puderam notar isso às cegas, foi degustado às cegas com 3 repetições. E também, esses mesmos espumantes apresentaram maiores notas para intensidade total de aroma, intensidade de frutado. Então, você vê que isso se reproduz também na degustação. E está presente isso na análise de compostos voláteis também. Então, a fermentação vai produzir coisas diferentes. Ao mesmo tempo que a intensidade de aroma de levedura, por exemplo, que é o que se busca no espumante, que é a autofagia, por exemplo, de leveduras, de autólise, aromas de autólise, se encontrou maiores números, por exemplo, em leveduras de tomada de espuma, tradicionalmente leveduras de champanhe. Então, é bem nítido o resultado da levedura no produto final. Bem, enfim, também aqui quando se fala intensidade de paladar, doçura, corpo em boca, fineza do paladar, persistência em boca, também prevaleceu as leveduras, as notas mais altas. Aqui, desculpa, não comentei, aqui a nota foi elencada de 1 a 5, para todos esses fatores da degustação. Você dava nota 1, 0 ou 1 para notas mais baixas e 5 para maiores intensidades. Então, por exemplo, intensidade do paladar,
esse grupo de leveduras teve muito mais intensidade de paladar, intensidade de sabor do que esse grupo de leveduras, por exemplo, justamente pela maior produção de ésteres. E persistência em boca também foi as maiores notas, porque tu tem mais compostos aromáticos e eles são persistentes na boca, né? Os ésteres são presentes na boca e você sente eles. Eu estou falando muito rápido, tá ok? Não, tá ok. Lércio, eu tenho uma pergunta. Os espumantes, eles foram, o vinho base foi feito com essas leveduras e a toma de espuma com as mesmas leveduras? Não, desculpa. O vinho base foi elaborado, na realidade, com uma levedura só, que foi a X5. Então, foi elaborado um vinho base standard, enfim, porque esse vinho base é um vinho base já industrial. Então, foi fermentado, elaborado numa safra standard, fermentado com X5, nutrição normal, processo normal de elaboração da empresa. Então, eu tomei esse vinho base pronto, fiz todas as análises físico-químicas e de compostos voláteis e fiz a tomada de espuma com 8 leveduras diferentes. Perfeito. Desculpa, Gabriela, não foi feito base com leveduras diferentes, foi só, por isso que todo o base tem a mesma quantidade de aromas ou a mesma composição química. Perfeito. A Mayara está perguntando a variedade do vinho base. Tá? A variedade é Chardonnay e Pinot Noir. Chardonnay, perfeito. E da safra 2012. Esse é meu trabalho de mestrado, depois eu posso compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse. Aí vai ter bastante detalhes, vai ter bastante... Perfeito. Claro, também, um tema importante, por exemplo, nesse trabalho, foi que a nutrição foi a mesma para todas as leveduras. Então, isso é importante porque todas as leveduras tiveram as mesmas condições. Porque a gente sabe também, por exemplo, se você aportar mais aminoácidos para uma determinada cepa de levedura, ela vai produzir muito mais algo superior, que é aquela famosa síntese de aromas. Então, também tem isso aí. Mas foi feito tomada de espuma igual, mesma temperatura, no mesmo momento, com a mesma quantidade de células, que isso é importante, né? E com a mesma nutrição. E com o mesmo vinho base pelo mesmo período. Foi feita análise de composto química, análise de compostos voláteis e degustação às cegas, com 3 repetições. Mas depois eu posso enviar para a Gabriela, e a Gabriela, se puder enviar para o pessoal, fica à vontade. Quem quiser pode colocar o seu e-mail aqui no chat que a gente envia. Ok. Então, nessa primeira parte, a gente comentou um pouco dos Saccharomyces cerevisiae, que são bastante conhecidas, que são bastante do nosso dia a dia, né? E eu queria comentar com vocês, então, efeito das não Saccharomyces na vinificação. Então, é um trabalho recente, a gente fala menos de 10, não, talvez 10 anos, que se começou a selecionar e desenvolver leveduras, trabalhar com leveduras, com fermentações com leveduras não Saccharomyces. E aí fica a pergunta, são as mocinhas ou são as vilãs? Esse é um tema muito importante. Então, dentro de toda essa gama que a gente encontra na natureza, dessa biodiversidade, com o passar dos anos, se encontrou 2 leveduras que apresentaram resultados interessantes e começou a desenvolver elas. Nós vamos falar primeiro da Torulaspora delbrueckii. Torulaspora delbrueckii, exato. Então, essas leveduras também, bom, essas são os 3 principais grupos, mas enfim, vamos se deter, bom, tá, vamos falar um pouquinho de cada uma, porque assim, quando a gente vê todas, bem rapidinho a gente vai ver um pouco de cada uma, porque começa a ter leveduras interessantes, né? Por exemplo, a Cândida, ela produz glicerol, ela tem baixa pressão de ácido acético, produz águas superiores, produz ácido succínico, e tem as características negativas que produz acetoína. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a Schizio Saccharomyces, que antigamente era uma levedura que se usava até para fazer malolática. Então, era uma levedura que fazia fermentações alcoólicas e consumia o ácido málico ao mesmo tempo. Por um tempo se trabalhou com essas leveduras. Então, tem dentro desse grupo a Cândida, alta produção de ésteres, vinhos bastante aromáticos, boas características organoléticas gerais. Então, existe nessa gama toda qualidades, pontos positivos e pontos negativos de diferentes espécies. E a Torulaspora, comentamos, que produz pouco ácido acético e tem uma bela complexidade aromática.
Então, a nossa Brettanomyces, que a gente não gosta e a gente tem que conviver com ela e combater ela durante o ano inteiro das nossas vinícolas, alta produção de fenóis voláteis. Nenhum enólogo quer elaborar seu vinho e aí na metade do ano, ou quando o vinho está armazenado nas cuvas, degusta o vinho e aí começa a aparecer fenóis voláteis, 4-vinil guaiacol, 4-vinil, enfim, os aromas que lembram a Brettanomyces, suor de cavalo, estábulo, pano molhado, que a gente combate. Então, todas têm características que já foram estudadas essas características e foi sendo selecionadas para ver quais as melhores aplicações. Então, se muitas têm propriedade interessante, por que são pouco usadas? Porque a dificuldade de condição de fermentações múltiplas, então, por exemplo, você tem aqui sei lá, a Cândida. A Cândida tomou produção dessa, porém é uma levedura que é muito sensível ao álcool. Então, vai chegar a 3, 4 graus de álcool e ela vai se apagar. Então, outras, só com o uso do SO2 no início, já inibe ela. A maioria delas, na realidade. Quando você usa um pouco de sulfito, um pouco de SO2, o método de sulfito na fermentação, tu acaba eliminando já, sei lá, 80%, 90% das leveduras indígenas. Então, pode ter problema no parado da fermentação. Então, tem o desenvolvimento de uma outra levedura, e aí chega no metade da fermentação, ela não tem mais assimilação de nitrogênio, e aí para a fermentação. Então, o necessário é selecionar cepas eficientes, né? Que ainda, como eu comentei com vocês, está sendo em estudo. Bem, aqui é um resumo, enfim, as características desejáveis quando tu quer uma fermentação de vinho, por exemplo. A levedura tem que ser tolerante ao SO2, que na maioria dos casos ainda no mundo se usa o SO2, se vem reduzindo o uso, por enfim, por um tema de alergênicos, mas se usa ainda SO2 nas medicações. O SO2, além de antimicrobiano, é antioxidante, então tem arrisco a dizer, mas acho que 99% do vinho do mundo ainda vai, boas quantidades de SO2 e vai ser por um longo tempo, né? Ainda o SO2 é um grande amigo nosso, né? Produção de tióis e terpenos. Então, quando você tem elaboração de vinhos, você quer a produção de aromas. Os tióis são aromas basicamente do Sauvignon Blanc e os terpenos são basicamente os aromas dos moscatos, das malvasias. Claro que tem tióis também em vinho tinto, como um Shiraz, como um Cinsault, no Malbec também aparece uma coisa de tióis. Os ésteres e álcools superiores, que são os aromas que a gente conhece, banana, abacaxi, pera, maçã verde, são todos de álcools superiores e ésteres. A autólise também, tem que ser positiva, tem que aportar uma autólise positiva. H2P12 é interessante, também é novo, se fala há pouco tempo disso no vinho, que é uma liberação de um polissacarídeo pela levedura, que esse polissacarídeo ele é muito doce, muito agradável em boca. Então, hoje já tem cepas de levedura que liberam grande quantidade de HSP12 e esse composto, esse polissacarídeo dá dulçor e deixa os vinhos prontos mais rápidos, digamos assim. Produção de álcool normal, de uma fermentação. Enfim, resistência ao choque osmótico, porque quando você faz inoculação de uma levedura, não vamos esquecer que tem lá 180, 200, 220 gramas de açúcar por litro, então uma alta concentração de açúcar. Produção de glicerol, o glicerol também é interessante no vinho, ele dá dulçor, dá aromas de boca. E POF negativa, que é a produção de fenóis voláteis, então tem que ter um efeito negativo de fenóis voláteis. Além disso, tolerância a diferentes temperaturas, porque a gente sabe que às vezes você quer fermentar um tinto a 25 graus, 28, 30, ao mesmo tempo que se fermenta branco a 12, 14 graus. Então, essas são características desejáveis em levedura. Independente se ela é uma Saccharomyces, se ela é uma Tournospora, se ela é outro, são características importantes para a elaboração de vinhos. Ao mesmo tempo que tem características indesejáveis na produção de vinho, vamos lá, ácido sulfídrico, existem leveduras que produzem mais ácido sulfídrico, SO2, excesso de SO2 também que não é benéfico, etanol e compostos que combinam com SO2, que não é benéfico, etanol que a gente associa muito com o cheiro de melão, com o cheiro de oxidação, né? Oxidação do álcool, açúcares redutores no final da fermentação. Então, a gente chegar no final da fermentação com os açúcares pelo menos abaixo de 2, 3 gramas por litro. Ácido acético, que ninguém quer no seu vinho ácido acético, então buscar leveduras que produzem menos ácido acético ou nada de ácido acético.
Produção de espuma também a gente evita no vinho, principalmente leveduras para vinho tinto, que a espuma em algum momento pode até arrastar um pouco de cor. E carbonato de etila, enfim, que é alergênico e se combate no mundo inteiro, que tem um efeito elétrico das aminas biógenas e, enfim, também é uma característica negativa, né? Então, aqui eu queria comentar um pouco quando a gente fala de terroir. Eu sei que é sempre um tema difícil falar de terroir, mas, por exemplo, quando você fala, vou fermentar meu vinho sem levedura, vou fermentar meu vinho sem SO2 para dentro do terroir. É um tema polêmico, porque, enfim, aqui a gente cita que a gente não sabe qual a tua real flora nativa que expressa teu terroir. Por exemplo, eu já tive amigos, eu nunca tive experiências de fermentações com flora nativa, porque, enfim, é muito arriscado, porque você não sabe se nessa flora nativa existem bactérias acéticas, ou existe uma concentração muito alta de, sei lá, Hansenísio varum, você não sabe o que está conduzindo a tua fermentação. Então, na fermentação alcoólica espontânea, tu vai ter uma série de micro-organismos fermentando, que vão te dar efeito organoléptico, algumas vezes positivos e outras negativos. Então, é arriscado, enfim, existe como elaborar. Claro que não vamos desde lá na primeira apresentação eu mostrei, existe Saccharomyces cerevisiae, principalmente, existe Torulosporas na uva, e elas fazem fermentações. Mas, enfim, eu queria comentar sobre os riscos que isso pode ter e de como trabalhar com isso, né? Enfim, não necessariamente a fermentação espontânea reflete o terroir. Por exemplo, se você tem um Sauvignon Blanc, o Sauvignon Blanc são os aromas tiólicos, e você busca no Sauvignon Blanc os aromas de pomelo, os aromas de goiaba, os aromas de broto de tomate, os aromas de um grande Sauvignon Blanc, você vai ter que utilizar leveduras com atividades secundárias beta-liase para liberar esses aromas. Se a tua flora nativa tiver uma levedura que não produz esses aromas ou não libere esses aromas, você não vai ter toda a expressão no Sauvignon Blanc, por exemplo. Pelo contrário, pode ter compostos, por exemplo, se a tua fermentação da flora nativa tiver uma levedura que produz um pouco de sulfitos ou de H2S, vai mascarar os aromas do Sauvignon Blanc. Então, é um tema bastante polêmico, bastante contraditório, mas, enfim, eu queria elencar aqui que, sim, é possível ter uma fermentação alcoólica espontânea, porém, a gente não sabe sempre o resultado final. Se é positivo, se é negativo, ou que resultado você vai ter. E se é realmente o teu terroir. Então, é bem variável, né? Bem, então, nos últimos anos teve uma grande pesquisa, uma grande descoberta sobre a flora nativa. Um dos primeiros trabalhos, isso já faz algum tempo, acho que foi em 2009, nem tanto, 11 anos, foi com a utilização da Torulospora delbrueckii. Bom, a Torulospora delbrueckii hoje já é uma levedura conhecida, já é trabalhada, já é usada no mundo inteiro para se fazer fermentações. Bom, avaliando ela no microscópio, a gente percebe que ela é até 10 vezes menor que uma Saccharomyces cerevisiae. Então, durante uma fermentação, até se tu olhar no microscópio, tu consegue diferenciar a Saccharomyces cerevisiae da Torulospora delbrueckii. Então, é uma cepa morfologicamente muito similar, ela é redondinha, né? Ela apresenta 6 cromossomos, a Saccharomyces 16. Ela tem baixa densidade nutricional e se adapta bem com uma faixa de temperatura grande. Ela é criofílica também, ela resiste à pressão osmótica. Então, ela acabou sendo, nos últimos anos, uma bela ferramenta de trabalho. Então, ela produz pouca acidez volátil, ela não produz fenóis voláteis, ela tem uma baixa produção de etanato e acetato de etila, baixa produção sulfídrica, e ela tem um perfil organoléptico complexo, impacta na boca e no volume de boca. Então, ela produz vinhos com pureza e complexidade aromática importantes. Eu comento isso porque a Torulospora foi uma das primeiras a ser selecionada não Saccharomyces e é uma das que apresenta os melhores resultados. Existem Torulosporas que também tem uma boa atividade com a liberação de aromas terpênicos.
O único detalhe da Toruluspora é que ela não resiste a altos graus alcoólicos. Então, quando chega a 7, 8, 9 graus alcoólicos, ela começa uma mortalidade. Então, hoje, naturalmente, tu tem vinho de 11, 12, 13, 14 graus alcoólicos naturalmente. Então, o que acontece? Ela inicia a fermentação, você adiciona ela, você inicia a fermentação, mas você nota que quando chega a 7, 8 graus, ela começa a morrer. Então, é muito importante, sempre que trabalhar com a Toruluspora, trabalhar com uma Saccharomyces cerevisiae após. Então, hoje, como processo fermentativo, inocula a Toruluspora, no segundo ou terceiro dia, inocula a cerevisiae e a cerevisiae finaliza a fermentação. Então, você tem todos os resultados das biotransformações produzidas pela Toruluspora, até os 7, 8 graus de álcool, que são principalmente essas características, complexidade, volume de boca, impacto aromático, e você finaliza a fermentação para ter açúcares abaixo de 2, 3 gramas, para ter formação do álcool e não ter parada de fermentações, como a Saccharomyces cerevisiae. Então, você nunca trabalha com uma Toruluspora sozinho, sempre Toruluspora mais Saccharomyces cerevisiae. Eu vou colocar bem rapidinho aqui alguns estudos que comentam sobre a Toruluspora. Por exemplo, isso quando se compara a Desolatium. Esse aqui era um mosto com alta concentração de açúcar, é um mosto de colheita tardia. E aí a gente viu uma fermentação com uma levedura standard, uma levedura, por sinal, selecionada em isotérmicos, que é uma levedura para vinhos licorosos, e onde que finalizou a fermentação com uma volátil aqui de 1,3 gramas por litro. Quando se associou com a Toruluspora delbrueckii, a volátil ficou muito abaixo disso, porque a implantação da Toruluspora é muito mais rápida, no meio osmótico com 370 gramas de açúcar. Então, ela populaciona o meio e coloniza o meio, né? Então, uma menor produção dessa desolate. Aqui tem um outro trabalho com vinho alemão, que é um comparativo Alfa X5, uma Toruluspora mais uma Saccharomyces, contra o mesmo vinho, o mesmo mosto, fermentado com só com a X5. Então, no final, você vê que a quantidade total de ésteres é muito maior, o impacto aromático é muito maior quando se trabalha com Toruluspora mais Saccharomyces do que apenas uma Saccharomyces. Aqui tem um outro trabalho na variedade colombada, 2009. Então, também, esses são os dois principais aromas teólicos, né, que se encontra principalmente no Sauvignon Blanc, mas também em outras variedades também tem. Então, quando se fermenta apenas com uma levedura Saccharomyces, você tem uma quantidade. Quando tem um consórcio de levedura Toruluspora mais Saccharomyces cerevisiae, você tem um impacto muito maior de aromas. Tanto nos aromas teólicos, que são o aroma 3-MH é de pomelo, e o 4,3-MH é o de maracujá, que tem mais impacto aromático. E o mesmo acontece nesse mesmo mosto com os ésteres. Tem uma maior quantidade de ésteres, maior intensidade aromática, maior complexidade aromática, quando tu consegue consorciar com duas leveduras. Então, nesse caso, por exemplo, foi inoculado a Toruluspora e 24 horas depois, a Toruluspora iniciou a fermentação, colonizou o meio. 24 horas depois, você entrou com a Saccharomyces cerevisiae para finalizar a fermentação alcoólica. Bem, enfim, são alguns casos aqui, por exemplo, na bodega na Espanha também, onde que o impacto aromático da Toruluspora mais Saccharomyces também foi maior, e uma outra bodega Baigorri também na Rionda de Rioja, mostra também a concentração dos ésteres maiores quando se consorcia, se compartilha Toruluspora mais Saccharomyces cerevisiae. Esse é um ensaio em Sauvignon Blanc. Também, a gente tem aqui o somatório de todos os ésteres e os tióis, os principais tióis. Aqui tem um tiol que é o 4-MMP, que é o tiol que lembra muito broto de tomate, muito conhecido no Sauvignon Blanc. A variação foi muito pequena, então foi o único que a variação é um pouco menor. Esse impacto é maior porque é um aroma de pirazina, né? Que é o aroma do broto de tomate, associado um pouco de pirazina, então ele tem um impacto menor. Mas nas somas totais dos ésteres e dos tióis, a gente vê um incremento na intensidade aromática. Esse trabalho, enfim, a gente comenta, deixa eu faltar mais uma aqui.
Bom, esse também é um trabalho que mede a degustação, então é um vinho tinto, fermentado com uma Saccharomyces cerevisiae, de novo uma Saccharomyces cerevisiae mais uma Torulospora, e tu vê que tu tem mais língua de boca, mais persistência aromática, menos percepção de acidez, tu tem maiores notas de frutas negras, mais densidade de madeira, então o vegetal caiu um pouco de densidade vegetal, então uma degustação de Enólogos de Bordeaux, 16 meses depois, 13 dos 16 degustadores preferiam a Alfieri X60. Então é bem bacana esse tipo de trabalho, até um desafio para os novos enólogos e vinicultores, que vocês podem desenvolver isso mesmo vocês. Enfim, a partir do momento que você tem um mosto ou uma uva, você pode separar em 2 tanques, por exemplo, um mosto de uva branca, uma uva tinta, separar em 2 tanques e fazer esses 2 protocolos. Vinificação estándar, somente a levedura, Saccharomyces cerevisiae, enfim, e nutrição. E em outro tanque foi inoculação numa Torulospora, deixar ela trabalhar por 24, 48 horas, você conseguir fazer, criar uma maceração, enfim, uma maceração pré-fermentativa, tem N metodologias de vinificação, e fazer uma avaliação final. Esse é um impacto legal, e já se trabalha com essa levedura há alguns anos, e muitos enólogos gostam dessa levedura, e o resultado é bem interessante. E quando comparada, que nem foi aqui, teste, você avalia bem, a diferença é bem presente. Então, a Torulospora del Brooke, eu acho que é uma levedura que não Saccharomyces, que entrou no mercado há menos de 10 anos, e eu acho que vai ser bastante usada pelos enólogos mundo afora. Laércio, deixa eu te perguntar Oi. Eu vou aproveitar aqui que você me permitiu. Eu tenho uma pergunta sobre exigência nutricional, requerimento nutricional das não Saccharomyces para Saccharomyces, se é o mesmo requerimento nutricional. Tá. E tem várias. A necessidade nutricional, ok, de Ian, né? Tá. Foi uma pergunta para o Thiago, que o Thiago fez. Aí eu tenho Tá. uma outra pergunta do Carlos Mazon sobre a resistência dessas leveduras não Saccharomyces, que eu acho que você comentou um pouquinho, mas talvez você Isso. possa comentar mais alguma coisa. Também da Sofia, qual o efeito das leveduras selecionadas nos aromas varietais? Aí depois eu tenho mais umas, mas eu não vou fazer tudo que você pode se perder. Ok. Bem, a necessidade nutricional, por exemplo, de uma Torulospora, nesse caso específico dessa cepa, é muito parecido com uma necessidade nutricional de uma Saccharomyces cerevisiae. Então, por exemplo, se você fizer, por exemplo, esse protocolo de vinificação, você não altera em nada a tua necessidade nutricional. A necessidade nutricional aí é um outro tema, enfim, que bastante amplo, né? Aí começa nitrogênio orgânico, inorgânico, é um monte de fatores, e o principal fator é o grau alcoólico. Então, sempre vai ter que ser uma relação grau alcoólico, quantidade de nitrogênio que tem a uva. Então, o correto sempre seria medir o nitrogênio, a quantidade de APA, IAN ou NPA, que é nitrogênio altamente assimilável, no mosto, e dentro disso, um cruzamento de dados pelo grau alcoólico desejado ou que vai se obter no vinho, tu fazer um aporte nutricional. Então, não precisa ter um aporte nutricional diferente se você trabalhar com uma Saccharomyces cerevisiae e se trabalhar com uma Torulospora mais Saccharomyces cerevisiae. Você pode fazer o mesmo protocolo nutricional. Não precisa fazer alterações. Mas, enfim, a correção de IAN, de APA, NPA, hoje que tem até calculadoras automáticas que você coloca lá vinho tinto, vinho branco, APA inicial, grau alcoólico provável e a levedura que você vai escolher. Enfim, nós trabalhamos na Vento Mercantil, somos distribuidores de uma empresa francesa chamada Lafort, que é líder mundial em pesquisa, desenvolvimento de leveduras, e você vai no site deles, você vai encontrar até uma calculadora, uma ferramenta, que você vai lá e escolhe o tipo de vinho, o tipo de grau alcoólico e o nitrogênio presente no mosto, e aí nisso ela vai te dar uma ideia de correção. Por exemplo, vou citar um exemplo, eu tenho lá um mosto com 150
miligramas por litro de nitrogênio por grama assimilável no mosto, medido. Eu tenho um vinho que vai dar 13 graus alcoólico. Eu me lembro da cabeça que para 13 graus alcoólico, tu vai ter que corrigir para mais de 200 de APA. Aí você vai fazer a correção de nitrogênio por grama assimilável, daí durante a fermentação, um pouco mais no início da fermentação, no primeiro terço da fermentação, digamos assim, para chegar a esses 220 de nitrogênio por grama assimilável. Mas essa correção vai ser a mesma para uma vinificação standard ou para uma vinificação à base de conturlas fora mais Saccharomyces. Não tem variação. Claro que dentro dessa nutrição, depois tem nutrição orgânica, nutrição mineral, tem uma série de variações, mas isso a gente pode trocar ideia em uma outra oportunidade, outro tema, porque é bem complexo, digamos assim. Mas a nutrição é a mesma para as duas aplicações. E a resistência das não Saccharomyces, sim, elas têm muito, normalmente dessa turma toda de não Saccharomyces, elas são muito frágeis, principalmente a SO2. Quando tu corrigir o SO2 lá para 50, 60 ppm, tu já elimina uma boa parte delas. E são muito frágeis também em relação ao álcool. Elas são muito pouco resistentes também à pressão osmótica. Elas têm muita dificuldade de finalizar as fermentações. Então, claro que, por exemplo, vamos pensar nas nossas amigas ou inimigas Brettanomyces. Essas são muito resistentes ao álcool, muito resistentes ao SO2 e dão muita dor de cabeça para nós. Então, existe também. Porém, ela não tem pontos positivos. Elas produzem fenóis voláteis que não são agradáveis. Então, por isso essa discussão. Existem não Saccharomyces, mas tem que selecionar algumas que te dão características positivas. Hoje vamos falar sobre os fora da Emetipalpurquerina, que são as duas principais hoje no mundo que se trabalham, enfim. Uhum. Outra pergunta que é sobre o xixi de gato. Qual desses compostos é o 4-MMP? Se eu não me engano, o Carlos perguntou. Pior que eu não vou lembrar de cabeça. Não é o 4-MMP. Tá. Eu não vou lembrar. No final, se a gente... Bom, eu vou até procurar. Você dá uma pesquisadinha. Eu não lembro de cabeça, eu não lembro, desculpa, não. Eu até vou botar... Ou se alguém puder botar no Google, mas não lembro de cabeça mesmo. Aí o Carlos também comenta, né, sobre o tema do terroir, né, que é bem polêmico essa questão, né? E a Sofia, ela pergunta, e as não Saccharomyces para baixar o GL, transformar açúcar em outros subprodutos que não o álcool? Bom, enfim, existem não Saccharomyces que produzem um pouco menos de álcool. A maioria delas, elas têm uma produção muito parecida. A Todos fora tem uma produção muito parecida com a Saccharomyces cerevisiae. Então, existem no mundo inteiro pesquisas. Eu já li muita coisa, por exemplo, mesmo comparando Saccharomyces, o mundo inteiro tentando encontrar cepas de Saccharomyces, principalmente, que produzam menos grau alcoólico. Até uns 2, 3 anos atrás, eu lembro que não tinha nada que comprovasse a diminuição de grau alcoólico. Então, tinha algumas cepas que desviam a produção, produziam mais glicerol, tinha outras, porém, não era nada concreto. Eu não sei como anda esse tema, mas não era nada concreto, e mesmo assim, por exemplo, se testava algumas cepas, e às vezes as condições do meio, por exemplo, temperatura mais alta da fermentação, às vezes produzia menos álcool do que temperaturas mais baixas, então era bastante variável. E mesmo assim não se chegava, quando você reproduzia uma vez, reproduzia duas, reproduzia três, não se chegava a um valor exato. Então, há 2, 3 anos atrás, eu lembro que fiz uma pesquisa intensa, uma discussão intensa sobre isso, e não se tinha nada que dissesse, não, essa cepa produz menos grau alcoólico. Algum tempo atrás eu ouvi falar, sim, que algumas cepas produzir menos grau alcoólico, mas não tenho tanta experiência na aplicação industrial. Dizer, ó, essa cepa produz menos, ou tenha comercialmente essa cepa comercial. Mas já se falou muito disso assim, e existe uma busca intermitente de produzir menos álcool. Isso é claro. Então já se tentou desviar rotas metabólicas, já se tentou fazer muita coisa. Com certeza vai ter no futuro alguma cepa aqui que produza menos grau alcoólico. Também o Thiago pergunta qual a dose de inoculação para não Saccharomyces. A não Saccharomyces se fala em 30 gramas por hectolitro.
30 gramas por hectolitro, que é uma quantidade que ela vai colonizar o meio e vai dominar o meio, vai inibir o crescimento de bactéria cética, vai inibir o crescimento de outras leveduras. 30 gramas por hectolitro, ela é um pouquinho diferente, nesse caso, a hidratação dela hidrata com água a 25, 30 graus. E depois vem a Saccharomyces cerevisiae, daí 20 gramas por hectolitro, aí água a 37, 40 graus. Então tem uma variaçãozinha de hidratação e de dosagem também. A gente já tem alguns trabalhos com 20 gramas por hectolitro, mas o recomendado é 30 gramas para ter certeza que a levedura Torulospora se implantou no meio. E ela é criofílica, então você pode, por exemplo, trabalhar numa maceração pré-fermentativa, por exemplo, a 8 graus, 10 graus, você trabalha, se você colocar uma Saccharomyces, você vai matar ela ou inibir ela, né? Então, se você trabalhar com a Torulospora, ela vai dominar o meio, ela não vai morrer, ela vai ficar ativa, e aí tu faz a maceração de 2, 3, 4, 5 dias, e ela vai ficar ativa trabalhando e fermentando bem pouquinho. Vai fermentar 1 grau de álcool, 1,5 grau, bem pouquinho. Onde que a Cerevisiae, ela sofre a 8 graus, né? Ela é criofílica, a Torulospora. A Maiara confirmou aqui que é o 4-MMP, o aroma Ok, do obrigado. Obrigado, não recordava. E não sei se alguém já fermentou com Torulaspora, né? Mas a fermentação ela é bem menos vigorosa, né? Bem Ela menos. você tem a sensação de que nem está fermentando, né? Exatamente. Ela assim, em regra geral, a maioria que usa a Torulospora faz maceração pré-fermentativa. Então, a maioria, muitos novos gostam de trabalhar na maceração pré-fermentativa, porém, assim, eu faço a moagem da uva, desengaço, jogo no tanque, baixo a temperatura a 10, 12 graus, uma uva tinta, com proteção só do SO2, às vezes baixa a dosagem do SO2, aí fica aquele risco, pode ter um crescimento microbiano, pode ter... Então, usa a Torulospora aí, ela vai fermentar bem devagarzinho e vai colonizar o meio. Mas e mesmo depois, quando subir a temperatura a 18, 20, 25 graus, ela vai baixar 3 pontos de densidade por dia, 5 pontos de densidade por dia. Não é uma fermentação de uma Saccharomyces cerevisiae. É verdade. E é bacana... Pode falar. É bacana porque tu acompanha a fermentação no microscópio, tu enxerga só a Torulospora, bem pequenininha, e aí depois do terceiro, quarto, quinto dia que você inocula a Cerevisiae, tu começa a aparecer algumas células de Cerevisiae, e no final da fermentação tu tem só a Cerevisiae, que é uma célula maior, e muito pouco da Torulospora. Nós temos uma diferenciação na composição do vinho. Legal. O Carlos, minha última, te juro, aí você continua. Não, fica tranquilo. O Carlos pergunta, o Brettanomyces às vezes pode contaminar o vinho e não se manifestar caso a temperatura suba. Existem casos de vinhos super pontuados em que há variações de garrafa e é atribuída a contaminação que só se manifesta nas garrafas que foram submetidas a maior temperatura. Faz sentido isso para você? E não se manifesta caso a temperatura caia. Claro, enfim, a Brettanomyces também é um tema para um encontro. O Brettanomyces é bastante complexo, é tema para um encontro. Mas sim, faz sentido porque a Brettanomyces, quando a atividade dela baixa com baixa temperatura e a atividade dela cresce quando cresce a temperatura, e além disso, às vezes, pode ser que não tenha Brettanomyces no vinho, pode ser que tenha os fenóis voláteis já presentes, oriundos da Brettanomyces ou mesmo oriundos, às vezes, de outras atividades POF positivas. E aí, com o aquecimento, às vezes, esses fenóis voláteis ficam mais ativos, então mais presentes. Então, depende como ele quer dizer, mas às vezes sim, pode ser por dois efeitos. Mesmo para o aquecimento da garrafa, tu tem volatilização dos fenóis voláteis, né? Eles vão volatilizar mais, você vai sentir mais no nariz. É diferente de um vinho a 10 graus, um vinho a 30 graus, a valorização de aromas é maior. E também, sim, eu creio que o crescimento de Brettanomyces é maior a alta temperatura. Isso com certeza é correto. Perfeito? Bem, então, bom, a gente vai conversando, eu acho que é mais até produtivas das perguntas enquanto a gente conversa. A ideia agora um pouco é falar de redução de aplicação da SO2.
de bioproteção, enfim. Esse também é um tema bastante polêmico, é um tema diverso, é um tema discutido no mundo inteiro. Enfim, a gente sabe todos os benefícios do SO2 e por que ele é usado, além de ser um antimicrobiano, antisséptico, é um agente antioxidante, inibe ações enzimáticas negativas, inibe o crescimento microbiológico, preserva contra a oxidação, então tem muitas coisas positivas, porém se fala no mundo inteiro redução dos níveis de SO2 pelos alergênicos e pelas reações que a pessoa tem a essa molécula do dióxido de enxofre, né? Então, claro, sim, hoje os produtores mundiais de vinho trabalham para reduzir as quantidades de SO2. Isso é claro, é nítido e é uma tendência mundial. Então, quando a gente tem um mosto, uma atividade pré-fermentativa, precisa de uma bioproteção, atividade fermentativa das leveduras e transformação do mosto em vinho com essa redução de SO2. Então, tudo é uma tarefa bem complicada. Hoje já se conhece mais, se trabalha um pouquinho melhor, mas é uma tendência atual. Também faz 5 anos que se trabalha mais forte com isso. E então, a ideia é limitar a formação de compostos combinantes com SO2. Então, durante a fermentação, ter poucos compostos que combinem com SO2, para chegar no final da fermentação e ter o SO2 livre mais ativo, mais presente. A gente sabe que o que é mais ativo, presente no vinho, é o SO2 livre, né? O SO2 molecular, que é a combinação do SO2 livre com pH. Então, quanto mais SO2 livre tiver, melhor. Então, evitar que tenha combinações de SO2 com alguns compostos que vão originar mais SO2 total, que ele não é sobreativo principalmente a parte microbiológica. E limitar a contaminação microbiológica. Então, a ideia é reduzir a dosagem de SO2, mas limitar essa contaminação microbiológica. Então, estabilização microbiológica, depois a gente vai ver que é o biocontrole. Depois do vinho pronto, como tu vai estabilizar esse vinho? Então, tem algumas ferramentas de biocontrole também, né? Então, perfeito. Então, a bioproteção. Esse é um gráfico simples. A gente já viu lá atrás a Hanseníaspora ovarum. Ela está presente na uva em várias... E ela cresce durante uma fermentação espontânea, por exemplo, e ela é uma produtora de ácido acético. Então, a gente vê, por exemplo, uma fermentação. Durante a fermentação, cresce a população da Hanseníase e cresce a produção de ácido acético. Então, muitas vezes, numa fermentação espontânea, a acidez volátil sobe, o ácido acético sobe. Às vezes, a gente pensa até que é uma contaminação de bactéria acética, uma contaminação acética, enfim, de bactérias. Às vezes, não. Às vezes, é uma levedura que faz a fermentação que está produzindo ácido acético. E o ácido acético, a acidez volátil, dispara no vinho, no mosto e no vinho posterior. Então, a microflora indígena é favorecida quando não tem ou a adição de SO2 é limitada. Então, quanto menos SO2 você adicionar, mais você vai ter a proliferação da microflora indígena. E essa microflora nem sempre é positiva para a qualidade do vinho, que é esse caso, por exemplo, do crescimento da acidez volátil, uma formação de um fenol volátil, uma formação de sulfídrico e outros compostos. Então, é essencial controlar o meio com um controle diferente ao SO2, a gente chama de bioproteção. Então, a ideia aqui da bioproteção é usar um micro-organismo selecionado. Nesse caso, a gente vai falar bastante da Metinicodia pulcherina, que vai chamar de MP. Então usar um micro-organismo selecionado, preferentemente selecionado no ambiente. Essas duas leveduras, a Torulaspora e a Metinicodia, são selecionadas na uva, no meio, né? Então, usar elas para colonizar o meio, para elas tomarem conta do meio e para limitar o desenvolvimento de outros micro-organismos durante a fase de pré-fermentação. Então, duas espécies encontradas na microflora indígena e conhecidas pelo seu impacto favorável e sem defeito. Torulaspora a gente já falou bastante, ela é criofílica, ela resiste a baixas temperaturas e ela tem uma boa capacidade de implantação e ela não tem tanta atividade fermentativa. A gente comentou, ela não fermenta tantos açúcares. E a Metinicodia, então, ela tem baixo poder fermentativo, mas ela populaciona muito bem o meio. Então, ela tem uma boa capacidade de implantação.
Laércio, um momentinho. Oi. Uma perguntinha aqui, antes que você mude o slide. O Carlos Mazon, ele faz uma pergunta aqui. E essa levedura que você apresentou, ela gera mais SO2 na fermentação também? Não, ela não. A primeira, que era a Torulospora, ela não gera SO2. A produção muito baixa de SO2. Ou quase nula de SO2. A Saccharomyces cerevisiae, sim, no processo fermentativo pode produzir um pouco de SO2. E hoje já tem aí muitas cepas de levedura sendo lançadas que a produção de SO2 é quase nula. Então, existe uma nova geração de cepas de leveduras que a produção de SO2 é nula. Ela é nula. Mas a Torulospora, a geração de SO2 é muito pequena ou quase nula. E a Saccharomyces, sim, pode produzir um pouco de SO2. Pode produzir. E as novas cepas que estão surgindo aí, sim, são quase nulas a produção de SO2. Tem umas cepas novas que o pessoal já está chamando de SO2 free, ou que são cruzamentos de cepas, enfim, bem interessante. Bem, aqui é um ensaio também, então é um mosto ao final da fase pré-fermentativa, ao final de uma clarificação, né? Então, o que é? É um ensaio de um Cross Mansen, 2016, é um mosto de uva branca, com açúcar de 181 gramas, e um APA de 160 inicial. Foi feita uma clarificação estática, né, a 12 graus por 14 horas. E nessa aplicação foi feita a inoculação desse composto misturado com duas leveduras, Torulospora e Meticoalpoquerina. Então, o que acontece? Então, vamos ver aqui. O controle sem inoculação de levedura foi só mosto, foi trabalhado com 3 doses de SO2. E aí, depois de 14 horas de clarificação, a gente tem um NTU muito baixo, então foi uma clarificação eficiente, né? Clarificação estática frio, a 12 graus por 14 horas. A quantidade de açúcar teve pouca variação e o nitrogênio prontamente assimilável também teve uma pequena variação, muito pouco. Quando adicionado as duas leveduras misturadas, a Torulospora e a Meticoalpoquerina, esse composto, 5 gramas por 100 quilos de uva, e 100 ppm no moço, então o total foi em média 15 gramas por hectolitro, né, de levedura, SO2 zero, sem SO2, e a gente chegou no final com o mesmo nível de turbidez, com o mesmo nível de açúcar e com o mesmo nível de nitrogênio protonamente assimilável. Então, não teve nenhuma atividade fermentativa, mesmo sem SO2, com uma proteção da levedura. Então, em 14 horas. Se tivesse alguma atividade fermentativa dessas duas leveduras, lembrem que essas duas têm baixa atividade fermentativa, teria algum consumo de nitrogênio ou algum consumo do açúcar, e não aconteceu. Então, aqui você protegeu o mosto com a adição da levedura. Deixa eu ver se tinha... Tá. Então, aqui teve uma proteção do mosto, mesmo com... Então, inibiu o crescimento microbiano. Depois a gente vai ver outras que é um pouco mais claro. Mas para comentar que não teve variação nenhuma. Esse é um outro mosto de Sauvignon Blanc. Então, foi a 12 graus a clarificação, né? Por 48 horas. Então, foram 2 dias. E foi inoculado 10 gramas dessa mescla de levedura quando se encheu um tanque de mosto. E foi sulfitado com 2 níveis de SO2, 50 ppm e 20 ppm. Foi chamado de SO2 mais e SO2 menos. Então, o que acontece? No final da clarificação a frio, depois de 48 horas, a gente nota o quê? No mosto, o testemunha, enfim, no mosto sem SO2 e sem controle de temperatura, tem um crescimento de população indígena grande, né? Aqui está bastante contaminado, população indígena. Com o SO2, a população indígena é nula. O SO2, a 50 ppm, controlou toda a população indígena, toda a flora. Quando se baixou o SO2 a 20 ppm, que é uma dosagem bem baixa, você vê que a população indígena cresceu muito. No final da clarificação aqui, ela cresceu muito, ela estava muito presente. E com a adição de Torulospora sem SO2 e com a adição de... Mentira, sem SO2 não, com 20 ppm de SO2, que eu compartilho com esse, e com a adição da mescla de levedura, tu já nota uma população grande dessas duas leveduras, Torulospora e Meticoalpoquerina. Então, a diminuição da SO2 está presente aqui,
acelera o desenvolvimento da população indígena. Então, por isso é o cuidado que a gente tem que ter. Lembra que comentamos que a maior parte da população indígena é muito sensível ao SO2. Então, eu tenho uma pequena edição de SO2, 50 ppm, enfim, tu tem uma inibição quase que completa da população indígena. E a inoculação da Torulosporia comestival pulcherina, ela substituiu a flora indígena pela selecionada. Então, tem um efeito de bioproteção, 100% ativo. Essa era a ideia, né, de proteger o mosto sem um crescimento microbiano que tu pudesse controlar, uma população indígena. Enfim, nesse mesmo ensaio, quando a gente avalia os mostos com SO2, sem SO2 e com inoculação das leveduras, a gente vê que os mostos chegaram no final da clarificação, depois de 48 horas, todas com os resultados muito próximos, ao mesmo nível de açúcar, o mesmo nível de nitrogênio orgânico, o mesmo nível de nitrogênio mineral e o mesmo nível de turbidez. Então, não teve consumo de nitrogênio, não teve consumo de açúcar, não teve diferença de turbidez, então não teve nenhuma atividade de fermentação detectada. Então, aqui você vê que mesmo com a adição de leveduras, são 2 leveduras, por debaixo de atividade fermentativa, de bioprotetoras, elas populacionaram o meio, deixaram o meio protegido, mesmo com a adição da SO2 baixa, e não teve nenhuma atividade de fermentação que pudesse alterar ou contaminar o meio, digamos assim. Aqui um outro trabalho sobre uva tinta, né? Então, tu tem uma maceração pré-fermentativa numa uva Merlot, 2016, são a 13 graus por 48 horas, e foi inoculado 10 gramas por hectolitro dessa mescla de leveduras, com 2 modelos, 40 ppm de SO2, vai chamar SO2 mais, e 100 SO2. Então, no final da maceração pré-fermentativa, a gente tem um mosto testemunha, tem uma população gigante de micro-organismos, enfim, não teve nem controle de temperatura, e com o SO2 a população cai, e sem SO2 a população é maior, e com sem SO2 com a inoculação das 2 leveduras, tem uma proteção do mosto, e nenhuma atividade fermentativa também. Então, substituiu de novo a flora indígena pela flora inoculada. Bom, a gente fala, essa é uma levedura que surgiu há 2, 3 anos, uma levedura comercial, que é uma mescla dessas leveduras. Então, tu consegue utilizar ela nas uvas, na maceração pré-fermentativa. Existe até uma aplicação já na colheita mecânica, por exemplo. Tu está colhendo uvas mecanicamente, e aí tu tem uma dilaceração de bagas, uma pula de bagas, tu pode pulverizar essa levedura em cima, ela vai populacionar o meio. Então, é uma levedura bem interessante de trabalhar. A resistência do SO2 da Torulosporia, se você preferir trabalhar com um pouco da SO2, também ela vai colonizar, porque a Torulosporia é resistente ao SO2. Ela é criofílica, em caso de macerações pré-fermentativas, ela desenvolve, ela coloniza o meio, ela limita o desenvolvimento de flora indígena, e após isso, tu consegue inocular uma Saccharomyces cerevisiae de forma tranquila, sem problema nenhum, um meio livre de outros micro-organismos que podem ser prejudiciais ou de aportar outros compostos indesejáveis, digamos assim. Bem, então esse era um outro tema, que é uma bioproteção com o uso de leveduras. Bom, eu vou entrar no último tema, que é um biocontrole, depois a gente abre para as perguntas. Biocontrole, o que acontece? A partir do momento que você, digamos, produzir um vinho sem SO2, com proteção, com uma fermentação correta, uma levedura Saccharomyces cerevisiae, você chega ao final da fermentação com um vinho com nível de SO2 baixíssimos, protegido, grau alcoólico legal, baixos níveis de açúcar, uma malolática já às vezes acontecendo, uma malolática que anda, você vai chegar ao final dessa malolática, ao final das trasfegas, e aí? Você não quer corrigir com SO2 ou você quer ter outras maneiras de proteger esse vinho? Só que você tem que ter cuidado com a carga microbiológica que vem a seguir, já falamos do Brettanomyces, já falamos de bactérias céticas, de outras bactérias láticas, proteger durante o envelhecimento. Então, tem que ter uma estratégia para trabalhar com baixo nível de CO2. E aí que aparece o quitosano, além de outros bioprodutos, mas o quitosano é bem interessante para essa aplicação. O quitosano é um polissacarídeo de origem natural, né? Ele é extraído do Aspergillus niger. Ele é autorizado no Brasil o uso desde 2016, autorizado pela IV, autorizado no mundo inteiro,
que é um polissacarídeo que, quando aplicado no vinho, ele age sobre a parede celular dos micro-organismos e acaba quebrando a parede celular e, como é que eu posso dizer, confundindo aqui o meio, dilacerando o meio e inativando as leveduras, bactérias e outros agentes microbianos, né? Então, hoje já tem formulados quitosanos com enzimas que trabalham sobre a Brettanomyces, tanto o uso curativo quanto preventivo, melhora a clarificação e a filtração dos vinhos, porque no final precisamos de vinhos turvos, dá uma proteção microbiológica, ajuda como ferramenta com baixo nível de SO2, reduz a carga microbiológica de leveduras e bactérias, e ainda tem um efeito um pouco antioxidante, não por eles terem antioxidante, mas enfim, por ele arrastar compostos fenólicos oxidáveis ou oxidados. Então, o quitosano é uma molécula nova, também é seu uso de origem natural, né? E ainda combinado com enzimas pode ser eficiente para um protocolo, digamos assim, um itinerário com baixos níveis de CO2 e ao mesmo tempo que você quer proteger, que você quer controlar a tua flora microbiana. Então, só queria colocar isso porque, enfim, quando a gente fala de proteção, biocontrole, claro que além disso tem glutatião, tem taninos, tem uma série de compostos que poderiam favorecer também proteger o teu vinho, próprios taninos gálicos, são antioxidantes, proteger o teu vinho com baixo nível de CO2. Claro que também entra processos estáticos, por exemplo, como filtrações esterilizantes, como pasteurizações de vinho, tem muitas coisas que favorecem, mas enfim, eu queria elencar alguns que pudessem colaborar e pudessem ser aplicáveis, digamos assim. Bem, a ideia geral é isso, eu sei que é um pouco corrido, a gente pode agora trocar umas ideias, discutir. Eu também não sei como é que está o tempo, estourou um pouco o tempo, né, Gabriela? Vai me xingar? Peço já desculpas pelo tempo, que a gente vai conversando e vai... A gente foi interrompendo você, aí não tem jeito. Não tem problema, não tem problema. Você quer fazer as perguntas? Eu vou fazer? Então, eu vou fazer. A gente tem várias, desde que a gente parou, né? Como então saber que acaba o estágio primário e começa o secundário? Medindo o grau alcoólico? Eu acho que era na inoculação sequencial do não Saccharomyces e Saccharomyces, né? Isso. E tem várias. Você quer que eu Não, fale? acho que a gente comenta uma por vez, porque eu estou escutando bem baixinho você falar, eu prefiro. Então, é difícil acompanhar a mudança de estágio. Basicamente, você não consegue acompanhar a olho nu ou durante a fermentação. O que acontece? A Torluspora, ela fermenta nas primeiras 24, 40 horas, 8 horas de forma muito lenta. Você nota que a densidade vai baixando muito pouco, o grau alcoólico cresce bem devagar, e a gente sabe que ela é resistente até 7, 8, 9 graus de álcool. E a gente inocula a levedura cerevisiae 48 horas, 78 horas depois da Torluspora. Então, você não consegue controlar fisicamente. A única maneira de controlar é por microscópio, que você vê uma população bem pequenininha no início, e aí conforme vai chegando a 3, 4, 5, 6 graus de álcool, você vai notando um crescimento de células maiores, mesclada com as células mais pequenininhas. Daí você vê que a cerevisiae vai crescendo e chega a 8, 9, 10 graus de álcool, você vê que se sobressai a cerevisiae e aparece muito pouco Torluspora no microscópio. Mas na prática ninguém faz isso, ninguém, uma safra, 1000 fermentações, isso não consegue parar e ficar valendo tanque por tanque o crescimento. Então vai mesmo na prática. Inocula a Torluspora, 48 horas, dentro de 2 horas depois inocula a cerevisiae e você tem uma fermentação completa. Aí o Ângelo, ele comentou que tem que se atentar para a preparação do pé de cuba com Torulaspora, porque é diferente da Saccharomyces. Exato. O pé de cuba da Torluspora é um pouco diferente. Você tem que tratar a levedura a 25, 30 graus e não pode usar nenhum tipo de nutriente nessa reidratação. É diferente da cerevisiae, que você pode hoje usar agentes de reidratação à base de ácidos graxos, de polissacarídeos, que auxiliam na melhor hidratação da levedura. A Torluspora é só água, 25, 30 graus, levedura, 15 minutos, depois fazer uma aclimatação por 1 hora,
para chegar à temperatura do moço, por exemplo, né, uma hora de aclimatação, um pé de cuba tradicional, mas sem adição de nutriente ou açúcar. Uhum. Acho que essa aqui a Vanessa acabou fazendo, né? Se a levedura apresentou, que você apresentou também gera mais SO2 da fermentação. Isso, foi. Aí o Carlos Mazon pergunta se essas leveduras podem ser consideradas naturais. Como tem a mesma coisa, né? Podem ser uma alternativa para produzir vinhos naturais sem adição de SO2, com menor risco de contaminação ou aromas ruins? Exato. Essas leveduras são consideradas naturais, são certificadas em vinhos orgânicos. Na realidade, elas são só selecionadas na natureza, né? Então, não são geneticamente modificadas. Pode ser usada e elas surgem exatamente para essa aplicação, para proteção dos vinhos naturais, para proteção e desenvolvimento de vinhos sem SO2, por exemplo, que você queira, a égide foi desenvolvida para isso, para a produção de vinhos com baixo nível de SO2 e com bioproteção mesmo, né? Uhum. Como essas leveduras de bioproteção predominam no mosto sem consumo de nitrogênio e açúcares, que são moléculas bases para o desenvolvimento de novas células? Exatamente porque na característica dela, na morfologia dela, elas não consomem tanto nitrogênio, elas têm baixo consumo de nitrogênio, elas são selecionadas para isso. Já na composição dela, elas não têm consumo de nitrogênio. Perfeito. E os custos dessas leveduras são só adequados para vinhos premium? E nesse caso, em que momento se faz a descuba? Tá. Nos custos, enfim, hoje elas são mais caras que as leveduras tradicionais, talvez porque não tem a produção em grandes escalas. Hoje tem um ou dois produtores no mundo que tem essas cepas de leveduras comerciais e que realmente funcionam, porque assim, mesmo dentro das Torulospora, existe uma grama muito grande de Torulospora. Eu acompanhei um trabalho uma vez que era um teste com 8 Torulosporas diferentes para uma fermentação no vinho moscatel. E eram Torulosporas selecionadas aqui no Brasil mesmo, aqui na Serra Gaúcha. Então, Torulospora é uma família muito grande, então essas cepas específicas hoje não tem grande volume de produção, então hoje sim elas são mais caras que uma Saccharomyces cerevisiae normal, as duas. E a segunda pergunta é sobre o descube, talvez? Desculpa. Em que momento se faz o descube? O descube é o mesmo processo que você vai fazer com uma fermentação tradicional. Alguns preferem descubar com vinho seco, alguns preferem descubar com densidade de 1010, alguns preferem fazer maceração pós-fermentativa. Então, aí varia. Não tem interferência nenhuma da levedura com o procedimento enológico do descube. Uhum. É muito mais com a nutrição. Porque sempre vai ter resultados diferentes no final da fermentação. Isso sim. O que elas consomem para se desenvolver? Leveduras de bioproteção. Então, elas consomem nitrogênio, sim, e consomem açúcar. A Torulospora consome. A Mytilicola pulcherina consome muito pouco nitrogênio e muito pouco açúcar para se manter viva e para se desenvolver. Porque a Mytilicola pulcherina, ela não chega a fazer fermentação. Por isso que nesse segundo caso de bioproteção, quem faz a maior parte da fermentação é a Torulospora. Por isso essa mescla de Torulospora e Mytilicola pulcherina. Então a Torulospora, sim, consome nitrogênio, por baixa quantidade, e consome açúcares, faz a transformação também. Na Mytilicola pulcherina, a quantidade de consumo é muito pequena. É mais porque ela populaciona muito meio. Ela consegue se sobrepor no meio. Mas depois que entra a atividade da Saccharomyces cerevisiae ou mesmo a Torulospora, ela morre, ela some. Some não, mas enfim, ela baixa muito a atividade dela. Uhum. Tá certo. Minha primeira formação, né, como biomédica, sou bastante acostumada com as leveduras, sou cervejeira também, adoro essas leveduras, né? E eu acho que existe no mundo do vinho uma confusão enorme sobre o que é um vinho natural, o que é uma fermentação selvagem, o papel de cada um dos tipos de levedura na fermentação. E eu vejo que existe muita confusão no meio sobre o que é uma levedura selecionada, como se fosse realmente um produto não natural.
um produto Exato. químico produzido em laboratório, uma engenharia genética, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse aspecto, né? E de como esses novos não Saccharomyces selecionados, eles podem ajudar também a desmistificar um pouco dessa questão do vinho sem SO2 ou com baixo SO2, né? Antes de você falar, só vou falar a última pergunta. Boa tarde, não Saccharomyces, só uma. Não existe consórcio maior delas em um misto, em um mosto? Desculpa, repete essa última pergunta. Está Desculpa. perguntando se é só uma não Saccharomyces cerevisiae que se utiliza. Nesse caso, você comentou de duas não Saccharomyces, né? E a gente sabe que na Isso. uva a gente tem um monte de não A Saccharomyces, gente tem né? um monte, um monte. Exato. Na uva a gente tem um monte de não Saccharomyces, que a gente comentou durante a apresentação, algumas benéficas, algumas com coisas indesejáveis. Nesse caso, eu apresentei uma que é uma Torlospora, é uma cultura pura de Torlospora, que ela faz uma fermentação junto com a Saccharomyces cerevisiae. Em segundo momento, como bioproteção, aí entra a Torlospora mais a metilcoalcoquerina, que aí, em vinificações com baixo nível de SO2, é mais interessante o uso desse consórcio de duas leveduras, enfim, por todos os fatores que a gente acabou comentando, de facilidade populacional ao meio, dominar o meio, colonizar e não deixar o crescimento de outras bactérias e outras leveduras. O tema das leveduras selecionadas é bastante complexo, porque, por exemplo, quando a gente fala, legal, uma levedura para branco, para Sauvignon Blanc, que produz ou revela mais aromas tiólicos. Na realidade, a seleção de leveduras você pode até fazer num vinhedo atrás da sua casa. Você vai lá, pega as uvas do vinhedo, moe, faz todo o trabalho de laboratório, você vai encontrar lá 20, 30, no mínimo 10 espécies de leveduras diferentes. Aí você vai encontrar, bom, lá dentro vai ter, vamos dizer que tenha 5 tipos de Saccharomyces cerevisiae dentro da uva atrás da sua casa. Você vai separar 5 leveduras. Dessas 5 leveduras, você vai separar elas e vai fazer culturas individuais. Bem, uma levedura Saccharomyces fermentou, a outra ficou açúcar residual, a outra deu aroma de sulfídrico, a outra deu aroma de fenol volátil e a outra deu um aroma bom de pipi de gato, que me agrada no Sauvignon Blanc, que nós comentamos do 4-MH. Aí eu disse, essa levedura número 5 me agrada. Ela produziu um aroma de pipi de gato, do broto de tomate, que lembra muito do meu Sauvignon Blanc, eu quero selecionar ela. Então você pega essa cultura número 5, multiplica, você tem lá, sei lá, 100 ml, multiplica para 2 litros, 3 litros, e você fermenta uma cuba de 100 litros. Essa levedura foi legal. Ela finalizou a fermentação, produziu grau alcoólico, teve baixo consumo de nitrogênio e deu o resultado que eu queria no final. Ok, eu tenho uma cultura pura de uma levedura que me agrada. E ela é indígena. E ela é indígena. Então, toda a levedura selecionada, 100% da levedura selecionada, foi algum dia indígena. Exato. Então, o que pode acontecer depois, em algum momento, é que algumas, por exemplo, acontece... você tem uma levedura que dá aromas interessantes, de Sauvignon Blanc, por exemplo, e você tem uma levedura mais resistente ao álcool. Aí você pode fazer cruzamento dessas duas leveduras e originar uma levedura no final, que ela produz aromas interessantes, que produz aromas de Sauvignon Blanc, e ela seja resistente ao álcool. Mas são cruzamentos naturais também. É que nem cruzamentos de uva. A gente cruzou a Niagara branca com, não lembro a verdade, acho que Isabel, talvez, surgiu a Niagara rosada. É um cruzamento genético, né? Aliás, é um cruzamento natural. Então, nas leveduras também se faz isso. Tem uma levedura que é boa produtora de ésteres, tem uma levedura que é resistente ao SO2, ou que não produz SO2. Cruza e você vai ter uma levedura, uma determinada linhagem, que não produz SO2 e que ainda produz ésteres. Então, também é feito o cruzamento, mas toda levedura selecionada era uma levedura indígena ou veio do vinhedo de algum lugar específico. O Carlos Mazon coloca que toda levedura é indígena, mas não é indígena em todos os lugares. Acho que o ponto dos vinhos naturais é selecionar as leveduras que são de fato presentes num terroir específico.
A segunda parte, qual que é? Não é indígena em todos os lugares? Acho que o ponto dos vinhos naturais é selecionar as leveduras que são de fato presentes num terroir específico. Claro, Sim, exato. Se você tem um terroir, o teu vinhedo é um terroir específico. Você pode fermentar aquela uva e você vai ter um produto final, do teu produto específico. exato. É o Aí só que com a gente determinados vê. anos, Fala, pode falar. a gente pode ver que nem sempre você vai ter o resultado final desejado, né? Tanto é que tem muito Sim. controle por trás disso. Então você não sabe se a fermentação está sendo feita por uma Saccharomyces, por uma Totospora, por uma Ancyrospora ou por uma Zygosaccharomyces. Isso é natural. Uhum. É A natural. menos que, por exemplo, seja. Eu tive a oportunidade de visitar umas vinícolas na França, no Vale do Loire, que existe uma. Eles têm uma cooperativa que vai a campo, seleciona, coleta Claro. leveduras, vai ao laboratório, Uhum. elimina por meio de cultura tudo aquilo que vai ser negativo, Exato. seleciona por PCR aquelas que dão as características que eles querem do terroir deles. Exato. E aí sim expressa o terroir, mas não significa que jogaram a uva na cuba e ela foi fermentar, né? Que essa Exato. é a grande diferença e eu Claro, acho que é o mal entendido que a gente tem com relação a vinho natural, etc. Mas deixa Exato, eu fazer as exatamente. perguntas aqui dos nossos participantes. E essa levedura de bioproteção pode interferir na matéria corante do vinho, antocianinas? Não, específico nesse caso, essa levedura não interfere na antociana. A gente sabe que tem Saccharomyces cerevisiae que absorve mais cor, até pelo apartamento celular, mas essa, nesse caso específico, não. Ela não influencia na matéria corante. Aham. E aí o Carlos comenta, se você traz leveduras indígenas de outros lugares, a expressão do local não é a mesma, é feita com uma intervenção. Este caso, sim, né? Que acho que ele estava falando Sim, da questão. claro, todas as leveduras são vinhas, Sangiovese, Peronospora, enfim, todas apresentam algumas características para o vinho. Uhum. E a grande questão seria, né, fazer um grande experimento, pegar vinhos de supostos terroirs diferentes e colocar com a mesma levedura, né? Será que a gente teria um vinho diferente? Será que, né? Sim, não, claro. Quando a gente fala em terroir, é muito mais complexo que a levedura, né? O Sim, terroir do vinhedo vai de composição físico-química, de é. condução do vinhedo, de variedade, de porta-enxerto, de condição climática, de insolação, de horas de frio. Então, é muito mais complexo o termo terroir do que a levedura. O Uhum. que eu sempre friso, indiferente do terroir, indiferente da tua fermentação, é que tu possa ter vinho bom. O É vinho isso. tem que ser bom e bebível. Então, em muitas situações, eu tenho vinho, às vezes, com 2 gramas de acético, 2,5 gramas de volátil. Ah, o meu vinho é natural, é fermentação, ok. Porém, as características desse vinho não me agradam e não agradam muita gente no mundo inteiro. Então, o vinho tem que ser bom. O vinho tem que ser bom. Uhum. Exato. Aí o Carlos sinaliza, então, por isso que é polêmico, né? Tem gente que diz que usando as leveduras selecionadas e inoculadas permite que o terroir se expresse melhor sem risco de off-aromas, né? E Exatamente, agradecendo. exatamente. E aí Perfeito. tem outro tema também. Por exemplo, mesmo como você produz a tua uva ou o teu vinhedo, tu produz lá 1.000 quilos de uva e você coloca para fermentar. Ou você é responsável por uma vinícola. A gente sabe que a uva tem um custo para produzir ou mesmo para comprar a uva. A uva é cara, é custoso para o produtor agrícola. Quem produz uva sabe que não é fácil produzir uma uva de qualidade. Aí você produz uma uva excepcional, moe ela e coloca no tanque, sem a CO2, sem levedura, sem alguns cuidados. O risco que você tem é muito grande. Então você tem que ter um controle muito preciso para transformar aquela uva em vinho e esse vinho representar o terroir, representar o que você quer, ter as características positivas, poder comercializar ele ou beber ele. Então é uma responsabilidade grande também. Então tem que ter atenção. É um trabalho bem árduo e não é fácil, não. Não é fácil. A gente descobriu. E mesmo assim, às vezes, dentro de vinícolas ou de pequenas ou grandes vinícolas, você tem lá o uso de leveduras selecionadas em alguns tanques, e aí em determinado tanque, não, nesse tanque eu não vou trabalhar com levedura selecionada.
Só que mesmo assim a gente sabe que às vezes uma contaminação por mangueira, contaminação cruzada, a levedura se movimenta bastante dentro de uma vinícola. Então, É, é um mundo bem diverso, né? Bem exato. diverso. Andreia, quer finalizar? Lá. Bom, Laércio, foi uma aula, né? Que delícia de tarde, que delícia de aula sobre levedura. Ela é fundamental no nosso processo de vinificação, né? Sem isso não é possível transformar um suco de uva em álcool e a gente não consegue fazer um vinho. Ter uma ideia do que existe no mercado para se trabalhar, né? Que essa coisa de mínima interferência também às vezes nem sempre dá muito certo. Lá a gente interferindo bastante, às vezes dá errado. Imagina sem interferir como é que deve ser esse processo, né? Claro. Então, assim, super agradeço pela aula, pela sua presença. Foi muito legal, foi muito esclarecedora, muito fácil de assimilar. Acredito que todo mundo absorveu muita informação durante essa palestra. Tem um monte de gente pedindo o material, os slides, né, o PowerPoint. A gente vai ver depois com todos os palestrantes, se eles cedem para a gente o material usado e para disponibilizar para vocês. As aulas vão estar gravadas no YouTube, vocês vão ter acesso pelo YouTube de novo pelas aulas. Eu super agradeço em nome do Instituto Federal de São Paulo, do Campus São Roque, da comissão organizadora. Muito obrigado por essa excelente palestra da nossa Semana do Enólogo, que veio só brilhantar mais um palestrante na nossa relação de muitos aí que vem pela frente. Hein? Obrigado, Laércio. Foi um prazer. Perfeito. Eu que tenho que agradecer o convite e fico à disposição, mesmo alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. A gente sempre é parceiro de vocês, tanto eu, na minha pessoa, como a Veneto Mercantil também, que trabalha há 35 anos no setor da uva e do vinho também, que a gente puder contribuir, que a gente puder colaborar. E parabéns pelo trabalho também, parabéns pela formação dos enólogos. A jornada acadêmica é bacana, consegue trazer muito conhecimento para os profissionais. Agradeço de coração mesmo, muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Mas, gente. Tchau, tchau.